Doutora, vamos lá. Hoje eu queria mostrar um pouco para você. A gente vai falar um pouquinho sobre como estruturar o atendimento da clínica odontológica, tá? A gente vai falar muito sobre Tá. atendimento, porque assim, a gente vai, nesse momento agora, a gente vai entrar na sua clínica de fato, né? A gente vai entrar aí no processo dentro da sua clínica e a gente vai precisar preparar ela para o nosso marketing que a gente vai fazer lá na frente. E eu Certo. gosto de vir trabalhando da base, por quê? Porque na hora que a gente implementar o marketing, se a gente não tiver, por exemplo, uma estrutura de atendimento organizada, se a gente não tiver uma precificação correta, se a gente não tiver todos os passos e implementado o processo de vendas, quando a gente implementar o marketing, a gente acaba gerando muito transtorno, porque a gente muitas vezes não tem uma equipe preparada para receber esses pacientes do marketing. Às vezes a gente foca no marketing, mas a gente está vendendo de forma errada porque a precificação não está legal, o comissionamento não está legal, enfim. Então, agora, a partir dessa sessão, a gente vai começar a entrar na sua clínica, de fato, e eu vou precisar que você atue de forma muito prática lá na sua atividade. Por quê? Porque tudo que a gente fizer agora vai precisar ser implementado. Logicamente que o que a gente quer não é a perfeição. Tudo que a gente vai trabalhar daqui para frente são implementações que você vai fazer, mas que ao longo da sua jornada como empresária você vai estar sempre aprimorando, tá? E quando a gente fala sobre atendimento, ele é um processo que vai estar sempre em constante evolução e melhoria. Então, o que que a gente vai falar hoje? O que que a gente vai trabalhar? A gente vai falar um pouquinho sobre jornada do paciente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como é que é a jornada do paciente até ele chegar em nossa clínica, em nosso consultório, e por que que é importante a gente entender essa jornada. Porque durante essa jornada do paciente, a gente vai ter vários tipos de contato que o paciente vai ter com nossa clínica, você vai ver isso na jornada. Então, quando eu entendo a jornada do paciente e os pontos de contato que esse paciente tem com a minha clínica, eu tenho um total domínio de qual é a percepção que aquele paciente vai ter da minha clínica, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Depois que a gente entender a jornada, a gente vai para o processo de atendimento de fato. O que é que eu preciso de melhorar no meu atendimento? Onde é que a minha clínica está pecando? É na minha recepção? É no meu pós-venda? Enfim, isso a gente vai fazer. E o terceiro passo é a gente fazer uma autoavaliação do nosso atendimento, tá? Isso eu vou te mostrar como é que a gente faz isso para que a gente entenda como é que está o nosso atendimento no nosso dia a dia. E por último, como é que a gente vai adequar a nossa estrutura para que esse atendimento esteja dentro daquilo que a gente planejou, que é o nosso treinamento com a equipe e as pequenas adequações que a gente vai fazer. Na parte de treinamento, que é a última etapa, e quando a gente terminar essa sessão, quando você retornar, a nossa próxima sessão já vai ser uma sessão onde eu quero fazer com você e as suas recepcionistas. Tá pequeno aí, né, para você ver? Ei, ela... Ela... Tá pequeno, posso aumentar aqui, tá? Que eu acho que você está no celular, né? Tô no celular. É, não tô com o notebook aqui. Não trouxe. Sem problemas. Eu vou aumentar aqui, aí se estiver ruim, você me fala. É, Então, recapitulando, a gente vai mapear a jornada do paciente, saber quais são os pontos de contato que sua clínica vai ter ou o seu paciente vai ter com sua clínica. A gente vai mapear isso para a gente criar um protocolo de atendimento para cada experiência que o paciente vai ter com sua clínica, tá? Que é o chamado protocolo de encantamento. Depois a gente vai fazer uma autoavaliação, então você vai fazer essa avaliação da clínica e ver quais são os pontos que precisam ser melhorados. E, por último, a gente vai fazer um treinamento e uma adequação. A próxima sessão, que provavelmente você já vai estar lá, eu já quero marcar com você e suas recepcionistas. A gente já vai fazer um treinamento com elas em relação ao atendimento, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso aí nessa sessão. Por que que isso é importante? Porque a gente precisa, doutora, padronizar, criar protocolos para todo contato que o paciente tiver com sua clínica. Você vai ver aqui na jornada que o paciente ele tem contato com a clínica através do telefone, através do WhatsApp, através da ligação, através do presencial na sua clínica. O que é que a gente vai fazer? A gente vai mapear essa jornada e a gente vai estabelecer padrões para cada ponto de contato. Ou seja, o paciente entrou na minha clínica,
toda a minha equipe, ela sabe o que precisa ser feito. O paciente ligou para a minha clínica, a minha equipe sabe o que precisa ser feito na ligação. Entrou em contato no WhatsApp, é a mesma coisa, tá? Então a gente vai padronizar o atendimento. Para quê? Porque a doutora Romênia está lá, a doutora Romênia não estiver, existe um padrão e esse padrão precisa ser seguido. Sua equipe de dentistas também precisa seguir esse padrão de atendimento. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Então eu queria te Tá, mostrar aqui como é que funciona, mais ou menos, uma jornada do paciente hoje para uma clínica odontológica? Para você verificar aqui. Compartilhar a tela com você. Se não, você consegue ver bem? Tá pequeno, tá grande? Vou aumentando aqui, a gente vai. assim tá ótimo, tá bom. O que é que acontece hoje, né? É, basicamente, um paciente, quando ele precisa de um serviço odontológico, vamos trabalhar aqui de forma genérica, tá? O paciente, ele tem dois caminhos, tá? Ou ele está em casa e ele tem uma necessidade por uma dor que ele está sentindo, algum tipo de sintoma, ou porque ele foi despertado de alguma forma através de um anúncio. Então, são esses dois pontinhos aqui em cima. Ou ele estava em casa, recebeu um anúncio, achou legal, despertou ele o interesse, ou ele sentiu alguma dor, algum sintoma. Só que o que acontece? Quando o paciente ele tem a necessidade por um tratamento odontológico, ele tem dois caminhos, basicamente, tá? Se ele for da cidade, ele vai perguntar para amigos, para parentes, para pessoas que ele conhece, se ele tem algum dentista ou uma clínica odontológica para indicar, tá? É o mais Uhum, comum. E o segundo caminho que esse paciente segue é pesquisar no Google. Então, você está na sua cidade, você está numa cidade nova, você não conhece ninguém. Se você precisa de um dentista e você não conhece ninguém para te indicar, o segundo caminho que você vai fazer, naturalmente, vai ser o Google. E aí, o que acontece? Se você e sua clínica não estiver cadastrada no Google, você já começa a sair o jogo perdendo, tá? Então, o primeiro ponto de contato que o paciente vai ter com você chama-se, quando ele não te conhece, quando ele não tem indicação de parente, chama-se Google. E aí, não se preocupe, a gente vai fazer o cadastro no Google Meu Negócio da sua clínica, tá? Eu só quero que porque você eu já viaje aqui tenho. comigo. Inclusive, a gente já tem paciente Você- que tem até pacientes que já procura a clínica por conta do Google Meu Negócio, né? Aí a gente já Pois pediu é. avaliações. Eu falo, eu não sei se ela tá postando, eu digo que agora não, mas de vez em quando eu pegava no pé dela pra estar postando alguma coisa, né? Mas eu sempre. Lá tem algumas postagens, depois tu dá uma pesquisada que vai aparecer. Vou dar uma E olhada. já tem bastante avaliações, tem umas fotos foi postada lá. E já Ótimo. temos algumas procuras já do Google, do Google Meu Negócio, já paciente que chega, que eu pergunto, que eu sempre pergunto, né, quando eu estou fazendo avaliação, Uhum. de que forma que eu conheceu a clínica, né? Se foi indicação, estava passando na calçada, ou ele falou, não, eu vim pelo Google. Já aconteceu de eu ver Maravilha. algumas pessoas, né? Então a gente já implementou essa questão do Google Meu Negócio. Ótimo. E aí, então legal, você já tem meio caminho andado. Só que tem uma técnica que a gente usa no Google Meu Negócio, que você já faz, que é pedir avaliação. Então, a gente vai colocar na rotina da sua recepcionista o link de avaliação, todo atendimento mandar para a paciente avaliar. Todos que passarem para a clínica, a gente deixa o link salvo e pede para o paciente. Quanto mais avaliação você tem, mais sua clínica aparece no topo da lista. Então, por exemplo, se hoje eu for no Google e colocar clínicas odontológicas e colocar o nome da sua cidade, você vai ter um ranking de clínicas. Geralmente, a clínica que está na número um, número 2 ou número 3 são as que mais têm avaliação de paciente. Então, ao Uhum. invés de você pagar, quanto mais você tiver avaliação, mais a sua clínica tem relevância lá no topo, tá? Então, legal, que bom que você já tem. A gente só vai agora colocar na rotina da recepcionista, mandar o link para avaliar, que aí quanto mais avaliação você aparece lá no topo do ranking. Então, beleza. Certo. O paciente vai lá, ele vai no Google, acha a sua clínica, certo?
E certo. aí, o que que acontece? Quando ele clica no Google, ele pode ou ter acesso direto ao seu WhatsApp, ou ele ter o telefone para ligar para a clínica, ou ele cai no Instagram. Então, a gente já percebe agora 3 pontos de contato que o paciente pode ter: WhatsApp, Instagram e telefone. Por isso que eu falo, o Instagram tem que estar bem montado, bem formatado, né? Os contatos da clínica tem que estar no Instagram de forma fácil para o paciente, e no próprio Google Meu Negócio também tem o contato. Me parece que você já tem isso organizado. Então, isso facilita o Aham. ponto de contato que o seu paciente tem com você na clínica. Legal. Só que aí, quando o paciente escolhe os 3 canais de atendimento, WhatsApp, telefone ou presencial, é a partir de agora que a gente vai começar a criar protocolos para esse atendimento. Porque vamos lá, se o paciente ele entra em contato com o WhatsApp e a gente tem problemas de atendimento no WhatsApp, a gente não segue alguns scripts, a gente não é proativo, a gente acaba perdendo esse paciente. Por telefone também, quando a gente comete alguns erros de atendimento, a gente acaba perdendo, e presencial também. Qual é o nosso objetivo aqui? Dentro dessa jornada, padronizar esses momentos de contato que o paciente vai ter com a nossa clínica, tá? Então, o paciente ele vai lá, liga para a clínica e faz o agendamento, né? E aí, o que é que vai ser avaliado? O tempo de atendimento e os scripts que as suas funcionárias vão seguir para poder atender esse paciente. Por último, ele vai até a sua clínica, então ele vai ser atendido presencialmente. E aí, esse atendimento, a gente precisa ter protocolos, a gente vai entrar nisso aqui. Ele é atendido, a gente tem uma entrega do serviço de odontologia, né? A gente tem aqui ela entrega ali, e após o atendimento, a gente tem um pós-venda. Depois desse atendimento, a gente tem 2 caminhos: ou o paciente ele gosta do atendimento e ele indica para terceiros que gostou do atendimento, e a gente entra no novo fluxo da jornada do paciente, ou ele não gostou do atendimento e ele não indica, e ele também não retorna, que é justamente esse fluxo aqui, né? Então ele atende, ele tem o serviço dele ali entregue, mas ele acaba não estando tão satisfeito, ou pelo atendimento que for, e essa jornada acaba sendo finalizada, porque não há fidelização do paciente. Diferente quando ele gosta do atendimento, que é uma fidelização, e logicamente há indicações de novas vendas. Quando a gente for para a etapa de criação de processos de vendas da sua clínica, você vai ver que a gente, esse final do atendimento, a gente tem uma estratégia para a gente pedir indicações e trabalhar essas indicações dos pacientes dentro do nosso consultório. Por que que eu trouxe esse processo de vendas? Para te mostrar o seguinte: a gente tem alguns pontos de contato. O primeiro deles eu já te falei, que são os anúncios pagos. Esse você ainda não está fazendo, tá? A gente vai fazer. Segundo ponto de contato, Google Meu Negócio. Esse você tem, a gente só vai aprimorar. Legal. Terceiro ponto de contato, telefone. Quarto, WhatsApp. Quinto, atendimento presencial. E por último, pós-venda. Pós-venda. Então a gente tem basicamente aí 6 pontos de contato que a gente tem com o nosso paciente. O que é que a gente vai fazer agora, Vitor? Criar um padrão de atendimento. Para quê? Para que o paciente, em todos os nossos canais de atendimento, ele seja atendido da mesma forma, com o mesmo nível de qualidade, com o mesmo nível de agilidade. E o atendimento também dos seus dentistas sigam também o mesmo padrão, para que você não perca paciente por falta de qualidade no atendimento, certo? Certo. E aí, dentro dessa jornada do paciente, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o atendimento presencial. Você tem algum tipo de protocolo hoje que você usa na sua clínica para estabelecer passo a passo como é que as meninas devem atender o paciente, os dentistas? Não. Então, vamos lá. A gente tem um protocolo, doutora, que a gente usa. Logicamente que esse protocolo ele é adaptável à realidade de cada clínica, mas é um protocolo que a gente Uhum. chama de protocolo de encantamento, tá? O que que acontece? Como o mercado de odontologia ele está extremamente concorrido e a gente tem observado uma queda nas margens em virtude da guerra de preços que está existindo,
As clínicas odontológicas, elas estão trabalhando muito com diferenciação, tá? E onde é que eles buscam essa diferenciação? Na qualidade do atendimento. Logicamente, que a depender do público que você trabalha, essa qualidade de atendimento ela é extremamente relevante, mas a depender do público que você trabalha, a sua qualidade do atendimento ele vai gerar muito mais diferenciação do que outras clínicas. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? É que nos pontos de contato que o paciente estiver na sua clínica, ou seja, no momento que ele entrar na sua clínica, que ele abrir a sua porta, aquela porta principal ali de correr, as meninas saibam o passo a passo de como é que elas devem trabalhar o atendimento, tanto do momento que o paciente chega, como do momento que o paciente vai embora, tá? E é esse protocolo que eu vou compartilhar com vocês, com você, e eu queria que você já, como é que se diz? Quando você retornasse, você já conversasse com sua equipe, né? Falando sobre atendimento, etc. Compartilhasse esse protocolo com elas, para que quando a Tá. gente se reunisse, a gente fizesse um treinamento delas nessa questão do atendimento. Tá ruim para você essa projeção no celular? Tá bem pequena. Vamos lá. É o seguinte, o meu paciente chegou na minha clínica odontológica. Vitor, eu preciso ter um mapa e esse mapa vai nortear todo o meu atendimento. Ou seja, não importa quem é a minha recepcionista, não importa quem vai ser o meu dentista, eles têm um padrão de atendimento que a minha clínica estabeleceu para atender esse paciente. Desde o momento que ele entra na minha porta até o momento que ele vai embora. Tá? Por que isso, Vitor? Quando eu estabeleço um padrão, eu consigo, na verdade, estabelecer uma percepção de valor para os pacientes que estão buscando o seu serviço odontológico. Tá? Então, quando a gente fala de padrão, a gente está falando de uma comunicação que seja uma comunicação adequada, uma apresentação visual também, tá? A forma como a gente vai entregar o orçamento ao paciente precisa também estar padronizado. Os tempos que eu utilizo no meu atendimento, as etapas do meu atendimento também precisam estar devidamente padronizadas. Como é que eu apresento o plano de tratamento para o meu paciente, as formas de pagamento, né? Tudo isso vai estar padronizado no seu sistema de atendimento, tá? E esse protocolo de encantamento, ele é uma ferramenta que você pode utilizar também nas boas-vindas que você vai dar a uma recepcionista sua ou um dentista que vai começar a trabalhar com você. Então, nesse Aham. protocolo, vai estar padrão de comunicação, padrão visual, como apresentar um orçamento, quanto tempo deve ter a sua consulta, quais são as etapas da consulta, o que é que deve acontecer fora, antes da consulta e dentro do consultório, como é que eu devo apresentar o plano de treinamento, qual é a forma de pagamento e, por último, como é que eu faço para acompanhar os orçamentos em aberto? Qual o protocolo que eu vou usar também quando o paciente faz o orçamento e ele deixa a nossa clínica? Então, tudo isso vai estar padronizado para ajudar toda a sua equipe a desenvolver essa atividade de forma muito mais tranquila e padronizada, tá? Então, toda vez que a gente fala de comunicação, eu sempre gosto de iniciar falando o seguinte, que todos os pacientes que entram na nossa clínica, principalmente quando a gente fala de saúde, eles muitas vezes eles já vão para uma clínica odontológica com dor, ou às vezes eles vão com medo, ou às vezes eles já vão um pouco preocupados pelo próprio estereótipo, pelo próprio passado da odontologia. Então, muitos desses pacientes, sobretudo pacientes mais velhos, pacientes que buscam por implantes dentários, próteses, eles procuram a clínica, mas eles vão mais, vamos dizer assim, ressentidos, né, com medo. Então, é muito importante que a gente estabeleça um padrão de comunicação com a nossa equipe, sobretudo as meninas da recepção, que são as pessoas que vão ter o primeiro contato com o seu paciente, né? Então, quando a gente fala de encantamento e protocolo de encantamento, são coisas básicas, que é isso que a gente vai treinar com elas. Então, por exemplo, o sorriso, né? O sorriso no rosto, as boas-vindas, chamar pelo nome do paciente, demonstrar atenção e interesse genuíno pelo problema que o paciente está passando naquele momento. Tem muito paciente que entra e às vezes ele sente vergonha,
né, do que ele está, da questão de saúde bucal dele. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do paciente. Então, na comunicação, é muito importante que a gente coloque para as nossas recepcionistas a importância delas se conectarem ou se colocarem no lugar do paciente, tá? Então, isso aqui ele é a base fundamental para uma recepcionista. Eu já tive muito problema de recepcionista na minha clínica, porque era uma pessoa que não se comunicava de forma adequada, não sabia receber bem os nossos pacientes, não era empática, né? Então, assim, eu tive muito problema com isso. Eu não sei qual é o perfil das suas recepcionistas, mas é muito importante você, como empresária, analisar a pessoa que está na minha recepção. Ela tem habilidade para lidar com pessoas, é a melhor pessoa para tratar com pessoas, né? A gente precisa começar a ter esse olhar, porque a recepção ela é a porta de entrada para a sua clínica, é a pessoa que dá as boas-vindas, ou seja, que vai vender a clínica para o seu paciente. Se essa pessoa não estiver habilitada para isso, e às vezes, doutora, não é nem treinada, tá? Tem pessoas que às vezes ela não é treinada para atendimento, mas ela já tem um certo dom para lidar com pessoas, para atender bem, para sorrir, para receber bem, né? Tem pessoas que já têm esse dom. Então, assim, a gente tem que estar muito atento quem são as pessoas que estão na nossa recepção tendo esse primeiro contato com os nossos pacientes, tá? Então, quando a gente for fazer o treinamento das meninas, a gente vai ressaltar muito isso. E a gente começar a se atentar para essa primeira questão, que é a comunicação. Certo, Vitor, legal. Mas como é que a gente consegue construir agora, a partir de agora, um protocolo para que a gente encante o nosso paciente, para que ele se apaixone pela minha clínica, para que ele indique novas pessoas, ele fidelize comigo? A gente vai criar a partir de agora um protocolo. Como é que vai funcionar esse protocolo? O paciente entrou na minha clínica, eu e minha equipe de recepcionistas e os dentistas, eles precisam saber o que fazer. E é isso que a gente vai discutir agora. Logicamente que você fique à vontade para adaptar esse protocolo à sua realidade, porque tem algumas clínicas que têm alguns outros mecanismos, tem, por exemplo, aqui na nossa clínica, dentro do meu protocolo de encantamento, eu vou te mostrar aqui, a gente tem um momento onde a gente tem um momento que a gente separa para tirar fotos do paciente, uma sessão de fotos. Se você não tiver isso aí, não tem problema, mas eu quero que você fique livre para você adaptar esse protocolo para a sua realidade, tá certo? Eu faço Então, essa questão falar de das fotos protocolo de... após terminar os procedimentos, antes, né, que eu consigo, para mim estar mostrando o paciente, antes, depois para o próprio paciente. E depois eu peço permissão para depois estar usando esse caso. Se ela permitir, Legal. eu consigo estar colocando nas redes sociais. Mas essa questão aí das fotos, eu também faço, só tipo assim, antes e depois, mostro o paciente o resultado, né? E peço permissão Legal. para estar postando nas redes sociais. Bacana, bacana, legal. Então vamos lá. O paciente chegou no consultório. A recepcionista ela precisa saber o que fazer. Tem muitas recepcionistas que estão perdidas, então a gente precisa discriminar isso. Lembrando que esse protocolo de encantamento, no treinamento das recepcionistas, doutora, a gente vai fazer um mapa de atividades para cada recepcionista sua, tá? Então, assim, Tá, você tem duas recepcionistas. A gente vai fazer um mapa de atividades, ela vai receber esse mapa do que ela vai fazer todos os dias. Ela vai receber um mapa de atividades que ela vai ter que prestar conta para você, tá? Então, ela vai receber tá. isso tudo mastigadinho. Além do treinamento, ela vai ter esse mapa para poder nortear ela. Então, o primeiro passo é o seguinte: o paciente chegou na sua clínica, a recepcionista ela precisa. Eu não sei como é a sua estrutura, mas eu vou falar da minha realidade. Aqui eu peço que a recepcionista ela se levante e dê as boas-vindas ao paciente sempre de pé, tá? Então a recepcionista ela se levanta, então vamos lá. A paciente chegou, abriu a porta, a nossa recepcionista ela se levanta e dá as boas-vindas ao paciente. Então ela dá as boas-vindas, pergunta pelo nome, colhe a documentação para cadastro e acomoda o paciente na cadeira. Então, ela dá as boas-vindas, ela se levanta, dá as boas-vindas, colhe a documentação, pede que o paciente, né, se acomode ali na cadeira. E enquanto ela faz o cadastro, a gente tem uma anamnese pessoal e uma anamnese clínica que o paciente preenche. Aí você vai me perguntar, Vitor, o que é essa anamnese pessoal? É uma ficha de questionário. Você faz a anamnese aí dentro do seu consultório ou faz na recepção?
Eu faço anamnese dentro do consultório, né? Eu mesmo pergunto, faço essas perguntas mais importantes. Se o paciente tem hipertensão, pressão alta, diabetes, essa Tá, questão aí eu faço com a consulta, né? pronto. Aqui a gente faz o seguinte: na recepção a gente faz uma anamnese pessoal. Vitor, o que é anamnese pessoal? Eu quero conhecer quem é o meu paciente. Eu vou te mandar esse modelo, você pode adaptar à sua realidade. É uma anamnese Tá. onde eu pergunto é, quais são os gostos pessoais dele, né? Que tipo de música ele gosta, se ele tem filho, se ele não tem, quais são os desejos dele em relação à odontologia, o que é que mais incomoda ele. Ou seja, é um mapa que eu vou fazer para eu conhecer o meu paciente. Então, eu não quero só saber a parte clínica, eu quero saber quem é seu João, o que é que ele gosta de ouvir, né? Se ele tem filho, se ele não tem. Ou seja, nessa anamnese pessoal que a minha recepcionista preenche, então, observe, dei as boas-vindas, acolhi ele na cadeira, fiz o cadastro, enquanto o paciente está acolhido, ali sentado, ele vai preenchendo a anamnese pessoal, tá? De posse dessa anamnese pessoal, a minha recepcionista traz essa anamnese pessoal até o meu dentista. Então, o meu dentista, ele analisa a anamnese pessoal, sabe um pouco sobre o seu João, e quando o paciente ele é deslocado até o consultório, o meu dentista ele já sabe um pouco sobre o seu João, os gostos dele, etc. E aqui no meu caso, como eu tenho, por exemplo, uma TV no teto, eu já coloco a música de preferência dele, eu já coloco um filme de preferência dele. E eu uso aquilo ali para gerar conexão. Então, seu João, como o senhor falou que o senhor gosta de tal música, eu já coloquei aqui para o senhor se sentir mais à vontade, etc. Qual o objetivo da anamnese pessoal? Gerar conexão, gerar proximidade, tá? Então, a recepcionista colhe essa anamnese pessoal, leva essa anamnese pessoal para o dentista antes do atendimento e o dentista se levanta e vai até a recepção buscar o paciente, tá? Então, a gente não permite, em hipótese nenhuma, que o dentista ou ele chegue da sala e fale fulana, ciclana, ou então a recepcionista, seu João, porta número 3. A gente não permite isso. Então, o dentista, ele sai da sala dele, vai até a recepção e chama seu João pelo nome, acompanha o seu João até o consultório, tá? Então, essa é a primeira etapa do nosso protocolo. E aí, de posse da anamnese, como você já tem um conhecimento básico do que seu João gosta, o que ele não gosta, você pode gerar conexões através de um bate-papo ou através da música na sala. Quem tem televisão pode colocar a música de preferência do paciente, né? No momento que você vai levar o paciente para o equipamento, você pode colocar uma música ou um filme ou algo de preferência do paciente, percebe? Então, essa é a primeira etapa. Quando o paciente ele entra no consultório, a gente nunca leva o paciente para o equipamento para avaliação. A gente sempre senta com o paciente. Parece meio básico isso aqui, doutora, mas você é dona do seu consultório e talvez você já tenha um padrão de atendimento bacana. Mas você precisa estabelecer um padrão também para outros dentistas que trabalham com você, porque você não sabe o que está acontecendo no consultório. É Então, aqui, verdade. por exemplo, o meu dentista, a gente treina ele para que sempre que o paciente entre no consultório ou na sala, ele sempre seja dirigido para a mesa. Então, senta na mesa com o paciente e ouve o paciente, entende quais são as dores dele, o que é que te trouxe aqui, seu João, de que forma a gente pode te ajudar. Nunca levar o paciente direto para o equipamento, né, para fazer a avaliação de imediato, mas sim ter essa conversa prévia com o paciente, né, ouvir ele, saber as demandas dele, qual é a dificuldade dele. E aí, após ouvir essa dificuldade e entender qual é a real demanda dele, aí sim vai para a quarta etapa, o quinto passo, que é levar o paciente para o equipamento para fazer a avaliação. E aqui tem duas Certo. ponderações. Por exemplo, se a sua clínica você tem uma câmera intraoral, se você tem scanner, se você tem algum tipo de equipamento tecnológico, é importante nesse momento você ressaltar isso para o paciente, né? Mostrar que você tem isso e vender isso como um diferencial. Então, por exemplo, aqui a gente tem a câmera intraoral. Então, olha, seu João, a nossa clínica, a gente faz toda a sua avaliação, a gente faz através da câmera intraoral. Por que que é importante fazer com a câmera intraoral? Porque com essa câmera eu consigo ter um nível de detalhe na avaliação muito maior,
né? Eu consigo te mostrar, tirar fotos e te mostrar isso na minha televisão, que eu vou te mostrar depois da avaliação. Ou seja, você começa a gerar valor para a sua consulta. Então, a ideia do protocolo de encantamento, ele tem, claro, padronização, mas principalmente gerar valor para a sua consulta. Ou seja, ele precisa perceber que a consulta na sua clínica ela é diferente de uma consulta de uma outra clínica odontológica. Então, nessa etapa em que você levou ele para o equipamento para fazer a avaliação, se você tiver aspectos tecnológicos que você possa usar a seu favor, use, porque isso gera muito valor para o seu paciente. E Uhum. questão da TV no teto é extremamente importante se você tiver que colocar algo de preferência dele, algo que ele gosta, uma música que ele gosta, etc. Isso tudo gera conexão, tá? Você tem câmera Tá. intraoral, scanner? Aí não. Depois, vale a pena, doutora, você comprar uma câmera intraoral? Tem uma que é bem baratinha, que funciona. Não precisa ser aquelas câmeras de 10 mil reais. Que, se eu não me engano, tem uma câmera intraoral que você paga 300, 400 reais e que dá para usar. Ela tira foto, faz tudo, que gera valor aí para sua consulta também, tá? Não precisa ser aquelas câmeras caras que a gente vê no mercado. Tá, depois eu vou ver Bom, isso. depois você dá uma olhada. Tá. Fez a avaliação, qual é o próximo passo? Vitor traz o paciente para a cadeira. Isso aí já acontece de forma até natural. E aqui tem que ter um diferencial. A gente sempre orienta o nosso dentista a dar uma aula ao paciente em relação ao tratamento dele, tá? Então, aqui é muito importante explicar como é que vai funcionar o tratamento dele, o que é que foi avaliado. Aqui é importante a gente colocar numa linguagem que o paciente ele entenda. Muitas vezes, eu lido com muito dentista aqui, eu vejo, vocês dentistas costumam usar muito termo técnico. Eu não sei se com o paciente acaba usando, mas assim, explicar o tratamento etapa por etapa, é extremamente relevante e dar aula para o paciente usando a linguagem que ele possa entender. Isso aqui é extremamente importante. Eu vejo muitos casos aqui na clínica, por exemplo, que o paciente fica perdido. Ah, Vitor, eu não sei se eu faço isso primeiro ou isso aqui em seguida, ou se isso é mais importante do que aquilo. O paciente ele fica perdido. Quando a gente vai para pacientes com um pouco mais de idade, que é o seu caso, né, que você atende prótese ali e vai trabalhar com implante, isso ainda se torna mais cuidadoso, porque o paciente um pouco mais velho, ele tem dificuldade de entender esses fluxos de atendimento, ele tem dificuldade de entender como é que começa, como é que termina, né? Então, se você puder usar ferramentas para te ajudar nesse processo, é importante. Vitor, o que são essas ferramentas? Se você tiver uma TV para mostrar imagens, ajuda. Se você tiver aqueles macromodelos, por Eu exemplo, tenho, mas aqueles implantes, aqueles modelos de implantes, né, que fica na mesa para poder ajudar a mostrar ao paciente, é legal. Então, são formas de você utilizar para criar um padrão de atendimento e uma percepção de cuidado em relação ao tratamento, tá? Então, quinto passo é esse, é você dar uma aula para o paciente, perguntar se ele está entendendo, se ficou claro. Aqui é muito importante ouvir o paciente do ponto de vista quais são os medos dele, quais são as dificuldades dele em relação ao tratamento também. E aqui, claro, começar a ouvir as objeções. Aqui os pacientes ele vai começar a trazer algumas objeções. Medo, é caro, tem que falar com a esposa, tem que falar com o filho. Então, assim, aqui a gente tem que ter o maior cuidado em relação a como a gente vai lidar com essas objeções. E a gente tem um roteirinho de como lidar com essas objeções. Eu vou passar para você aqui, tá? Então, explicando tudo para o paciente, o plano de tratamento a gente sempre orienta passar esse plano de tratamento, doutora, no papel timbrado da clínica, né? Se você tiver uma pasta personalizada da clínica, utilizar. Vitor, eu não tenho pasta. Poxa, usa pelo menos um papel timbrado. Aí você vai dizer, poxa, Vitor, isso é importante? É importante. E eu vou falar por quê. Eu já peguei, por exemplo, dentistas anotando, rabiscando tudo em papel e dando ao paciente. Não fica legal, não passa profissionalismo. Então, assim, usa um papel eu timbrado não com a logomarca. Oi, pode falar. eu não passo orçamento para o paciente, eu passo orçamento, o paciente não leva orçamento. Não leva? A gente sempre orienta a você dar um orçamento para ele, sempre com o valor, eu ia até falar isso aqui, sempre com o valor total, nunca com o valor por
procedimento. Exemplo, ele vai aí com você, precisa fazer uma limpeza, clareamento, etc. Isso dá um total de R$ 5.000. Você não vai passar o orçamento para ele detalhado. Clareamento 1.000, limpeza 200, nada disso. Você vai passar um orçamento total e imprimir esse orçamento. Dar ou não dar o orçamento, aí fica uma decisão sua e da clínica. Eu gosto de dar orçamento dessa forma. Eu nunca dou detalhado, eu dou total. Que aí ele não consegue saber de forma individual quais são os tratamentos e ele não tem parâmetros de comparação, entendeu? Uhum. Por que que você não dá o orçamento? Só para eu entender. Porque geralmente eles fazem isso, comparação. Eu não dou orçamento. Eu dou sempre o valor final também. Ah, valor final. Tá, legal. Então é isso. O plano de tratamento sempre ser apresentado de forma estratégica. Qual é a forma estratégica? Sempre o valor total, nunca o valor de forma individualizada. Por que isso? Porque muitas vezes o paciente ele passa em 2, 3 clínicas, às vezes o seu valor total está até mais barato, mas quando ele olha o individual, ele pode pegar um serviço seu que seja mais caro. E aí ele ancora achando que sua clínica é mais cara. Então a gente nunca orienta dessa forma. A gente Eu sempre nunca- passar o valor total, a menos que o cliente arrume muita confusão, o que não acontece, não é comum em consultório acontecer isso, tá? E sempre que passar o orçamento também, formas de pagamento, a gente sempre orienta, sempre informar o valor parcelado, nunca o valor total. Então passa sempre o valor parcelado e nunca o valor já total, para nada. evitar a ancoragem. Exatamente, também. Eu já faço esse tipo de. Aí já faço valor, ó, qual a parcela que fica confortável para você? Já divide, já fala assim, fica bom, já falo o valor que ele vai pagar por mês, que aí vai, quebra esse gelo desse valor que às vezes dá tão alto, entendeu? Uhum. Legal. Por último, lidando com objeções. Como é que a gente vai lidar com as objeções? As principais, tá, doutora? Assim, as principais é o tratamento é caro, a maioria deles falam sobre o tratamento é caro. A gente tem preço, falar com o esposo e desconto, tá? Sobre preço, como é que a gente deve lidar com essa objeção? Primeiro que a gente tem que entender que a objeção de preço, ela começa a ser quebrada no momento que o paciente chega no seu consultório, quando você começa a dar um atendimento de qualidade, seguindo esse protocolo que eu estou te falando. Se você segue um protocolo de atendimento de alta qualidade, né, seguindo todo esse rito, e o paciente percebe que existe valor na sua consulta, existe valor no atendimento, a percepção de valor dele muda na hora que você vai passar o preço para ele, tá? Mas ainda assim a gente vai ter objeções de preço. Então, como é que a gente vai lidar com essas objeções de preço? Primeiro deles é oferecendo condições de pagamentos flexíveis, tá? De parcelamento ou financiamento mais acessível. E aí a importância de trabalhar com boletos bancários. Eu oriento aos meus mentorados só trabalhar com boleto para tratamentos de alto ticket, tá? Por exemplo, implantes dentários, prótese, eu acho que vale a pena você trabalhar com boleto, porque tem o time da entrega da prótese, ele fica preso a você até a entrega do serviço, legal? Mas tratamentos de baixo ticket eu não oriento você vender no boleto, porque a possibilidade de você tomar uma inadimplência é muito maior. Eu já Mas, faço isso também. Questão do boleto, eu só faço em tratamentos maiores. isso. Então, oferecer pagamentos flexíveis, ou financiamento, ou parcelamento do boleto, é uma condição. E toda vez que o paciente disser que é caro, você vai ter que perguntar a ele, é caro em relação a quê? Tá? Eu sempre gosto de brincar e sempre falo o seguinte, caro em relação a quê? Qual que é a percepção de caro para o paciente? A gente tem que perguntar isso ao paciente, né? E levar ele a raciocinar por que que ele acha que aquilo é caro. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo. Eu recebo muito paciente aqui que às vezes é fumante, fumou a vida toda e ele chega aqui e acha um implante caro. E eu falo para ele, olha, caro em relação a quê? Ele, não, porque eu vou investir 15, 16 mil no tratamento. Aí eu falei, olha, seu João, vamos pensar o seguinte, quanto tempo o senhor fumou? Quanto tempo o senhor gastou com cigarro? Né? Será que é tão caro assim? Né? Observe o preço que o senhor pagou por ter ficado tanto tempo sem cuidar da sua saúde bucal,
né? E olha quanto tempo você gastou, quanto dinheiro você investiu também fumando durante esse período. Então, assim, a objeção de preço a gente lida dando condições diferentes para pagamento e, segundo, se colocando no lugar do paciente e tentando trazer uma nova percepção, mudando a visão do paciente. Tem alguns pacientes que a gente não consegue mudar, tá? Porque a percepção de caro e barato é se ele tem dinheiro ou não. É diferente do paciente que tem condição de pagar. Então, o paciente que ele tem condição de pagar, é só você mudar a perspectiva de visão dele, tá? E aí como é que a gente faz isso? Fazendo perguntas. Caro em relação a quê, né? Quanto tempo ele ficou sem tratamento odontológico? Olha o preço disso ao longo do tempo. Quais são as consequências que ele vai ter se ele não investir nesse tratamento odontológico hoje? Então, são estratégias que a gente usa para poder lidar com a objeção de preço. Segunda objeção, conversar com meu esposo, conversar com minha esposa. Essa aqui nada mais é do que você demonstrar empatia para o paciente e demonstrar que é importante para ele realmente ele ter conversar com o esposo, conversar com a esposa para tomar a decisão. Só que a gente sempre orienta, doutora, nos agendamentos, pedir que o paciente traga o esposo ou a esposa na consulta, tá? Por quê? Porque o esposo ou a esposa participando da consulta, ela vai viver a mesma experiência que o paciente está vivendo. E muitas vezes o esposo ou a esposa é aquele que define a compra de determinado serviço. Então, a nossa recepcionista aqui, a gente sempre orienta, olha, venha com seu esposo, venha com sua esposa. Tem alguém que te ajuda nesse processo de decisão do tratamento? Traga ele. Por quê? Para que ele viva essa experiência do atendimento na sua clínica e ele te ajude também nesse processo de fechamento. Porque se ele vai viver uma experiência legal no seu consultório, a tendência de você também fechar o tratamento logo ali de imediato, estando os dois, ela é muito maior do que não estando, tá? Certo. E evitar o máximo dar descontos. Eu sei que a gente tem uma cultura no Brasil, isso aí não é na odontologia, mas é uma cultura brasileira de pedir desconto em tudo que a gente faz, tá? Mas assim, os descontos que a gente fornece em tratamento odontológico, ela está sempre condicionada ao pagamento à vista, joia? Sempre o pagamento à vista, geralmente a gente dá um desconto, ou a gente trabalhar sempre, agregar novos serviços. Exemplo, o paciente vai fechar um tratamento com você, ele não tem para pagar à vista, você pode negociar com ele, agregar um outro serviço. Olha, seu João, vamos fazer o seguinte, já que eu não consigo te dar desconto, eu vou colocar aqui um clareamento para te ajudar. Eu não vou te cobrar pelo clareamento, eu vou agregar aqui um clareamento. E com isso aqui eu te ajudo também. Ou seja, o clareamento para você tem um custo baixo, ele tem uma percepção de valor em relação àquele produto que ele está recebendo a mais, e isso ajuda o paciente a fechar tratamento com você, tá? Certo. Então, desconto nesse sentido também, Né? para a gente utilizar nesse processo. Sobre protocolo de atendimento, doutora, como é que a gente faz? A gente treina a nossa recepção para que ela siga esses passos, para que o paciente entrou, ela vai levantar, ela vai dar as boas-vindas, ela vai fazer a anamnese, ela vai sorrir. Como é que eu faço isso, Vitor? Eu ensaio com as minhas recepcionistas. Eu ensaio mesmo. Então, tem dia que as meninas novas aqui, chegou no final do dia, nós fechamos a clínica, não tem mais paciente, a gente senta, vamos lá, cheguei, como é que você vai atender? Levanta, sorria, boas-vindas, preenche. Provavelmente você tem cafezinho, máquina de café aí, né, que você oferece aos pacientes. A gente orienta ela qual o momento que você vai oferecer o café, qual é o momento que você vai oferecer água, enfim, a gente faz esse rito com ela 2, 3 vezes para a gente ensaiar os nossos recepcionistas a seguir esse protocolo de atendimento. E a gente faz uma reunião com os nossos dentistas, orientando eles como é que deve ser o protocolo de atendimento da clínica. Para você que é dona da clínica é muito fácil, porque você chega e estabelece o protocolo e fala, olha, a partir de agora, a recepcionista ela não vai gritar no consultório pedindo para você entrar. A gente quer que você se levante, vá buscar o paciente na recepção. A partir de agora, a gente tem uma anamnese pessoal. Para que serve a anamnese pessoal? É para que a gente conheça um pouco mais do nosso paciente, os gostos dele, para que a gente dê um atendimento diferenciado dentro do nosso consultório. Ou seja, a gente criar um padrão de atendimento
para que a gente gere valor na nossa consulta, percepção de valor. Se eu gero percepção de valor, na hora que eu dou o preço para o paciente, a percepção que ele tem do preço, o peso que ele tem do preço, acaba diminuindo, porque ele gerou uma experiência legal dentro do seu consultório, tá? Ah, Tá. e aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai. Eu queria que você sentasse com as suas recepcionistas quando você voltar e você tivesse uma reunião com elas, falando que você está passando por um processo de consultoria e que alguns processos dentro da clínica vão precisar ser mudados, tá? A gente vai passar por É. atendimento, etc. Preparando elas para quando a gente fizer a reunião com elas de treinamento, a gente já passe o passo a passo que elas vão seguir no atendimento. Porque esse protocolo, ele é presencial. Só que a gente tem um protocolo do telefone e a gente tem os protocolos também do WhatsApp, tá? E aí, Vitor, como que eu vou controlar a qualidade do meu atendimento? Existem duas formas que a gente controla, doutora, certo? A primeira delas é o atendimento telefônico, a pesquisa por atendimento telefônico e o cliente misterioso. São os dois. Você já teve a experiência de ligar para a sua clínica, você mesmo se passando por um paciente para fazer um teste de como é o atendimento? Não. Depois faça esse teste, tá? Como é que a gente avalia nosso atendimento? A gente tem um roteiro de atendimento telefônico que é o do o paciente misterioso. A gente tem um roteiro que a gente segue, a gente liga para a clínica e a gente faz um teste de atendimento. A gente quer avaliar se a nossa recepcionista ela é cortês, se ela dá bom dia, boa tarde, se ela dá as boas-vindas ao paciente, se ela entende dos serviços odontológicos que ela está lidando todos os dias, se ela tem capacidade de flexibilidade para ajustar a agenda quando não tem horário disponível. Eu vou te dar esse roteiro e eu queria que você aproveitasse que você está de férias e colocasse ou sua mãe, ou seu pai, ou uma amiga sua no Viva Voz e fizesse o teste. Você vai ligar, se passando por um paciente, e vai falar: olha, meu nome é tal, eu queria agendar uma consulta. E você vai seguir esse roteiro. E pasme, pasme. Eu espero que não, tá? Mas pasme. Você vai ver Tá. quanta coisa absurda aparece no atendimento das nossas recepcionistas. Você vai ver quanta coisa absurda aparece no atendimento. Mesmo treinando, mesmo falando, você vai ver quantas coisas absurdas. E aí você, nesse roteirinho, você vai anotar tudo o que aconteceu, tá? E na reunião semanal que a gente vai fazer com as suas recepcionistas, a gente vai pontuar esses problemas. No caso da minha clínica, por exemplo, quais são os problemas que mais foram apontados? Primeiro, a recepcionista não sabia falar sobre os tratamentos. A recepcionista ela não precisa saber a fundo os tratamentos, mas ela precisa ter noção do que está falando. Então, por exemplo, é muito comum o paciente perguntar: poxa, implante dói? Eu já ouvi falar que dói, que é caro, etc. Esse tipo de pergunta que o paciente faz, que são perguntas superficiais e que sua recepcionista tem que saber, ponto. Exemplo, o paciente liga: olha, você trabalha com aparelhos? Trabalha. Você trabalha com aparelho estético? Aí a recepcionista não sabe. Não, a gente não trabalha. Aí você perde um paciente por causa disso. Exemplo. Eu quero agendar uma consulta para orto, mas eu só quero quinta-feira porque eu não sou daqui, estou em viagem e vou viajar. Aí sua recepcionista diz que não tem horário na quinta. E também não anota o nome do paciente para tentar ver com você uma outro horário na agenda para ver se encaixa esse profissional ou esse paciente. Ou seja, você vai começar a perceber quanto dinheiro você perde na sua recepção. Porque eu quero que você analise comigo. Vamos fazer de conta por baixo que uma paciente ligue para você na sua clínica toda semana para agendar uma consulta de orto. Um aparelho. Vamos botar um aparelho, o mecânico mesmo. Não sei quanto você comercializa aí, mas aqui eu acho que é 1.500, se eu não me engano. Não, 1.500 é o outro. Acho que é um pouco mais barato. Mas vamos lá, R$ 1.000.
Se um paciente toda semana ligar para aí e sua recepcionista ela simplesmente disser que não tem horário na agenda e não anotar o nome do paciente para buscar um novo horário, você vai perder R$ 1.000 por semana. Aí você faz a conta, R$ 4.000 no mês, se você multiplicar isso por ano, porque a conta, a gente empresário, o que a gente tem que fazer é a conta por ano. Se você botar isso por ano, é muita grana que você está perdendo. Então, qual que é a minha orientação? Faça uma pesquisa de atendimento telefônico, pelo menos uma vez por semana, após o treinamento da sua equipe. Então, você vai fazer o treinamento, observe, a gente vai treinar a equipe, a gente vai estabelecer o nosso protocolo de atendimento, né? A gente vai criar o protocolo do telefone do WhatsApp, pronto. Treinamos a equipe e após o treinamento nós vamos fazer as pesquisas toda semana. A pesquisa semanal não é para acusar ninguém, não é para brigar com ninguém, nada disso. Tanto é que quando você for trabalhar o resultado dessa pesquisa na reunião, você não precisa dizer quem foi que atendeu e nem nada. Você só vai apontar os problemas que estão acontecendo na recepção. Só que eu quero já instigar você a fazer uma pesquisa dessa, já que você está de férias. Ligue, se passe por um paciente, faça esse teste. Você vai perceber quantas coisas as nossas recepcionistas fazem de errado que a gente nem está acompanhando. E é muita grana que a gente está perdendo, só por esses erros que elas estão cometendo. Legal? Então, eu vou mandar para você um modelinho dessa pesquisa. É só seguir o script, ligar, se passar por alguém e seguir o script. Tá? E a Certo. segunda pesquisa que é possível fazer é um cliente misterioso. Essa a gente deixa para depois, porque a ideia é a gente criar o protocolo, implementar, treinar a equipe e depois a gente começar a testar e fazer as nossas pesquisas, tá? Tá. Que é o cliente misterioso. Aí é o seguinte, você vai chamar um paciente mais próximo, pode ser um parente, alguém que a equipe não conheça, e pede para ele ir até a empresa e simular um atendimento. E aí ele vai ver como é que as meninas atenderam, se deu boas-vindas, se sorriu, se não sorriu, se acomodou devidamente no lugar, se não acomodou, se ofereceu água, se não ofereceu, se chamou pelo nome, se preencheu a anamnese, tá? A gente faz uma avaliação geral do atendimento para saber como é que está sendo o atendimento presencial na sua clínica. Mas isso também depois do treinamento, porque não faz sentido a gente testar sem treinar, tá? Então, são as duas Tá. formas que a gente vai utilizar. Atendimento telefônico. No início, eu sugiro uma vez por semana, para ir diminuindo os erros da equipe. Então, uma vez por semana fazer. Depois você pode, depois do primeiro mês, você pode fazer quinzenal e depois uma vez no mês, até que tudo esteja devidamente adequado, o atendimento telefônico e o WhatsApp. E o misterioso aí você pode fazer uma vez no mês, não tem problema. Tá. Certo? Certo. Sobre essa questão do protocolo, você acha que faz sentido para a sua clínica? O que é que você pode me trazer aí dentro da sua realidade, para a gente poder. Vamos implementar essa parte do protocolo, né, do atendimento lá na recepção. E a questão da câmera também eu vou estar vendo depois. Você consegue perceber algumas deficiências no atendimento da clínica, assim, de bate-pronto? Você consegue sentir, apesar de você não estar lá diretamente, mas você consegue perceber, não? Consigo. Muitos mesmo. Tem que treinar a equipe, né? Isso da equipe. Tem uma coisa, doutora, que eu vou antecipar hoje aqui com você, que eu já queria que você já refletisse, tá? Junto comigo, porque foi um gargalo na minha clínica e talvez vai ser para a sua clínica futuramente ou agora. Depende do quanto você está disposta a implementar a mudança. Que é isso aqui, eu vou te mostrar, para a gente finalizar, que hoje, basicamente, a gente falou de atendimento. Como é que funciona hoje as avaliações na sua clínica? Tem um avaliador? Não tem, né? Não. Mas vamos lá. Não. Olha só. Aliás, Raciocine comigo. Raciocine comigo. Faz de conta que eu quero fazer um implante. Protocolo. tá. Se eu ligar na sua clínica hoje
querendo fazer um implante, qual é o caminho que a sua recepcionista vai seguir? Exemplo. Como é o Eu nome da sua falo todo recepcionista lá? Adriele. Adriele, aqui é Vitor, eu estou querendo fazer um orçamento de implante, né? É um protocolo superior. É, como é que eu faço? Eu quero agendar uma consulta. Como é que eu devo tratar? O que é que a Adriele faz lá? Só para eu entender o que é que acontece na sua clínica. Ela vai Ela agendar a fala com o consulta com paciente. quem? Eu oriento ela a fazer assim, ó. Quando eu não tô lá, né? Eu peço para ela, sempre esse paciente passar por mim. Por quê? Porque aí eu mesmo faço essa avaliação, né? Explico para ele direitinho. Se o paciente fechar, é que eu chamo o profissional, o especialista, que é o doutor Matheus, para ir fazer o implante. Se ele realmente fechar e a gente pedir toda essa parte de exame, a tomografia, para fazer o planejamento, não, de início, se eu ver que o paciente realmente está interessado em fazer o tratamento, ele vai ter que. Eu peço a tomografia. Para quê? Para a gente ver se tem necessidade de enxerto, para ver como é que fica, para a gente fechar o plano de tratamento. Independente do paciente fazer na clínica ou AB, eu sempre explico para ele que é necessário fazer esse exame para a gente fechar o plano de tratamento do paciente, né? Hum. Então, eu sempre peço para ela marcar comigo a avaliação do implante odontista. Quando eu não estou lá, eu peço para marcar diretamente com o doutor Matheus. Aí tem que esperar a disponibilidade do Matheus para o Matheus conseguir ir avaliar o paciente. Quando é hurto, que é sua especialidade, quando é que você define que é com você ou tem uma outra horta que atende com você, né? Tem. É o seguinte, Qual eu foi quero a entender. pergunta? A minha pergunta é a seguinte: a paciente, quando vai no seu consultório e quer colocar um aparelho, por exemplo, ela vai diretamente para você ou vai para essa outra horta? Quando eu estou na clínica, diretamente para mim. Ela só vai Para você. na outra quando é dia de sexta-feira. Que é no dia que eu não estou lá na clínica. Dia de quinta-feira que eu também não estou lá na clínica. Joia. O que é que eu quero te mostrar aqui, tá? É isso aqui. Vamos lá. Uma clínica odontológica, parte de vendas, ela tem que estar centralizada em apenas uma pessoa, tá? Pode ser você, eu sugiro que seja você, porque você é a dona, porque você tem habilidade de comunicação e você sabe vender, tá? Mas o que é que eu falo aqui? Todas as avaliações, independente dos tratamentos, elas precisam passar por um profissional, que é chamado profissional, o dentista avaliador, que hoje, pelo tamanho da sua clínica e pela estrutura que você tem, pode ser você, tá? Quando a gente for implementar, quando a gente for falar sobre processo de vendas, você vai entender o porquê. Eu quis lhe antecipar isso aqui, por quê? Porque você precisa centralizar as negociações de valores da sua clínica, você não pode delegar isso para ninguém. Porque no momento que os pacientes agendam direto com os dentistas e não passam por um avaliador, o relacionamento clínica-paciente ele é quebrado. E o relacionamento passa a ser dentista e paciente. Percebe? Então vamos lá. O que é que eu quero dizer com isso na prática? Por exemplo, o paciente ele chega na sua clínica ou pelo Google, ou pelo telefone, ou pela campanha de marketing. Esse paciente ele precisa ir, independente do tratamento, para uma avaliação com um avaliador. Então, por exemplo, a doutora Romênia. Então, eu entrei lá, quero fazer um implante, eu vou passar por você. Por quê? É você que vai negociar preço, é você que vai avaliar meu tratamento, é você que vai seguir todos os protocolos de atendimento, é você que vai gerar conexão com o paciente, tudo com o paciente. E de você é que sai a negociação do fechamento de tratamento. Por que que eu estou falando isso? No momento que você delega para outros dentistas fazerem, a gente começa a ter um conflito de interesses. O dentista ele não está preocupado se a sua clínica é rentável ou não.
O dentista que é parceiro ou terceirizado ou o que seja, ele não está preocupado com a sua precificação, com a sua lucratividade. Ele quer fechar o tratamento. Deu para entender? Então, nunca delegue avaliações de tratamentos para terceiros. Sempre centralize em você ou um avaliador. No seu caso, pela sua estrutura, é você. Porque você vai saber qual é a margem mínima que você trabalha, qual é o preço mínimo que você pode trabalhar, qual é o desconto que você pode dar, tá? Então, eu tive muito problema com isso no início, porque que acontece? O paciente às vezes era avaliado pelo implante, ele dava o preço que ele queria, porque ele tinha interesse em fechar, tá, não estava preocupado. A comissão dele era, exemplo, 50%. Ele não estava nem aí se ia dar desconto ou não. Ele queria fechar, a comissão dele era 50%, percebe? Então, esse fluxo aqui, ele mostra justamente isso. E principalmente, quando o marketing começar, a gente começar a fazer marketing, vai chegar muito paciente novo. Esses pacientes precisam passar por você. Quem precisa avaliar é você. Então, você avalia, você fecha o tratamento. O dentista vem só para prestar o serviço e ser remunerado por isso, tá? Ele não precisa nem saber quanto você fechou o tratamento. Ele não precisa saber disso. Quem precisa saber é você e a clínica. Ele vem, recebe para prestar esse serviço e vai embora. Exemplo, tá? Vou lhe dar um exemplo simples. No caso aqui da minha clínica, o implanto, ele recebe por eu pago a ele R$ 1.000 por protocolo, e se for unitário, eu pago R$ 400 por parafuso, certo? Então, o paciente vem aqui, negocia comigo, fecha, faz tomografia, eu identifico se tem enxerto, não, tudo certinho, fecha o tratamento com o paciente. Não importa quanto eu cobrei ao paciente. O cirurgião vem, faz as cirurgias, e eu pago a ele e acabou, morreu, tá? Por que que eu estou falando isso? Se você delegar negociação de valores com dentistas terceiros, você vai prejudicar a sua margem, porque ele não tem compromisso com a margem da sua empresa, com a sua lucratividade. Então, centralize isso em você. Tudo passa por você. Até que sua clínica cresça a um ponto que te permita contratar um dentista só para ser avaliador. Percebe? Clínicas, por exemplo, que faturam aí acima de 300, 400 mil reais, você tem uma pessoa só para avaliar. Porque todo dia tem paciente avaliando, todo dia, todo dia, todo dia. Então, um dentista que só fica fazendo avaliação, avaliação, avaliação. Legal? Então, no seu caso, não. Você vai ser a dentista avaliadora também. Você vai atender, vai negociar valor e vai fechar o orçamento. Fechou? Você paga os dentistas para prestar serviço para você. Nunca deixe na mão deles isso para você não perder sua lucratividade e sua margem. Legal? Legal. Por que que eu estou te falando isso? Porque na hora que a gente implementar o marketing, vai vir, eu vou trazer para você uma demanda para implante muito grande, tá? Principalmente implante. Porque é o seguinte, a gente pode fazer campanha de orto, a gente vai fazer, mas eu quero fazer campanha para você de implante, que é o maior ticket, né? E aí a gente vai precisar estruturar isso da forma correta para que isso gere margem para você, gere lucro para você. A gente vai chegar nessa etapa, a gente vai entrar em precificação, a gente vai precificar, a gente vai definir qual o comissionamento correto para pagar um implantodontista, a gente vai chegar lá. Então, eu quero trazer implante para você, mas eu preciso que a gente remunere da forma correta o seu profissional para que você também tenha margem. Legal? Legal. Beleza? Então, Beleza. doutor, assim, hoje basicamente foi isso aí, a gente falar um pouquinho sobre atendimento. Qual é o nosso passo agora? Queria que você, eu vou mandar esse protocolo para você, eu queria que você desse uma lida nele, né? O passo a passo, tem os passos. Quando você retornar para a clínica, eu quero que você reúna a sua equipe, compartilhe um novo protocolo de atendimento com as meninas da recepção. Quando Certo. você fizer essa reunião, eu vou fazer aí um treinamento de recepcionistas, onde eu vou destrinchar tudo, todo esse passo a passo junto com elas. A gente vai estabelecer as responsabilidades dela nesse processo. Cada uma vai Tá. receber um mapa de atividades, e você também vai ter isso. E elas vão saber qual é a atividade dela do dia a dia. E aí, depois disso, a gente entra na parte de implementação aí de processo de vendas. A gente vai entrar mais detalhado como é que a gente constrói aí processo de vendas, tá? Certo, beleza. Eu tô assim, porque quando eu chegar também, eu vou trocar de recepcionista. E aí entre essa. Eu só quero fazer esse treinamento com a equipe quando eu tiver com essa recepcionista nova, né? Já estou determinada a fazer o desligamento da menina?
Tô. Tá. Você acha que treinando ela não resolve? Ela é muito boa, né? A gente pode até tentar, né? Pela última vez, Eu mas tô tem te umas coisas perguntando que. por... eu tô te perguntando porque Hã? assim, é rescisão que você vai pagar, né? Enfim, tudo isso é custo, né? Tô te perguntando porque assim, se você vê que treinando, orientando dá, a gente pode tentar, entendeu? Fazer uma última tentativa, estabelecer atividades dela, escrever, pra ela prestar conta todo dia, entendeu? Criar rotinas, porque às vezes o funcionário sem rotina, ela fica perdida mesmo, faz do jeito que ela quer. Se você quiser uma nova tentativa, eu te ajudo nesse processo. Se você disser, não, Vitor, não aguento nem olhar para a cara mais, aí você vai lá e desliga, não tem problema. Não, muito boa, eu gosto muito dela, mas essa questão de horário mesmo dela, a gente pode estar dando uma última chance, né? Vamos, Então, vamos. assim, ó, minha orientação, não conheço ela, volta, faz o treinamento, estabelece o protocolo de atendimento com ela. Eu vou fazer um treinamento com elas. Se você quiser nesse treinamento, eu posso ter um particular com ela também no treinamento, né? Tentar a importância e tal. A partir daí você avalia. Se ela não mudar, a gente troca, entendeu? Beleza, Para você não ter um combinado. custo de rescisão. Porque às vezes a menina é boa, mas é o comportamento que não está legal, né? Aí talvez o comportamento dê para ajustar, entendeu? Enfim, aí você conhece mais ela do que eu não posso falar, mas é só uma sugestão. Mas se você quiser desligar também não tem problema, a gente treina a próxima, tá? E se você desligar depois, não tem problema nenhum eu conectar de novo e a gente fazer tudo junto, não tem estresse não, tá? Não tem problema não. Tudo, tudo bem. Doutora, é muita coisa. Ó, eu sei que o dentista empresário é muita coisa no juízo, não é só atender. Você é avaliadora, você é empresária, você tem que cuidar do marketing, você tem que tirar foto, é finanças, é tudo. Mas o que eu vou deixar como o que vai mudar a chave da sua história, tá? Porque tudo que eu estou fazendo aqui é importante implementar, mas tem algo aqui que é algo que vai mudar a sua vida. Você precisa ter alguém para te ajudar nesse processo. Se você quer sair do nível um e ir para um nível um pouco maior, você vai precisar de alguém para te ajudar nesse processo. Esse alguém não precisa ser seu esposo, mas tem que ser alguém de extrema confiança sua dentro da empresa, que você possa delegar, tá? Alguém que vai ser seu braço direito dentro da empresa. Porque a sua empresa vai crescer, vai ter faturamento e cada vez mais você vai estar presa no atendimento. Então, sempre que você estiver em contato com a recepcionista, comece a olhar para ela como uma futura gerente, como uma futura, entre aspas, gerente que vai ser seu braço direito nesse processo, viu? Porque eu sei o quanto é difícil para uma dentista tocar tudo que a gente está falando aqui. É muita coisa. É muita coisa. E assim, não é só implementar, tem que acompanhar. Você implementa, tem que acompanhar. Implementa, tem que acompanhar, porque senão morre. Então, assim, você precisa ter alguém também que seja esse braço direito nessa sua jornada aí, tá? Tá. E aí a gente treina as meninas, eu acompanho com elas, vou te dar tudo pronto, mapa delas, como é que você vai acompanhar a rotina delas no final do dia, tudo isso eu vou te dar, mas assim, é muito importante que você implemente isso, porque senão as meninas vão ficar soltas e vão fazer do jeito que elas querem, tá joia? Pensamento mesmo. Eu me comprometo a fazer isso. E aí, quando você voltar, você volta segunda, eu sei que você volta cheio de coisa, aí você me dá um toque, Vitor, dá pra gente marcar com as meninas, você me dá um toque, a gente marca um horário final de tarde que seja tranquilo pra gente poder treinar as meninas. Tá. Prepare a mente delas para as mudanças que vão vir. Já faz uma reuniãozinha com ela, olha, vai vir algumas mudanças, tá? Eu quero a ajuda de vocês para poder já preparar a mentalidade delas para receber as mudanças, tá bom? Tá. Combinado. Me manda aí no WhatsApp para a gente poder ir trocando ideia. Eu já falei pra elas que a gente ia ter esse treinamento, que eu tava fazendo essa mentoria também. Joia, bacana, bacana. Eu vou te mandar tudo daqui a pouquinho aí, mando para você. Tá bom. Você não ser meio assustada. Valeu. Hoje eu tá dispersa que tá na casa da mãe aí. Tá dispersa que tá de férias, né? Normal. Não, não, é porque é muita coisa também aqui, a gente tá resolvendo, né? Ah, Um tio meu tá eu doente, imagino, eu imagino, eu imagino. e aí, resolvendo algumas coisas aqui de casa também. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então tá, até a próxima aí. Um abraço. Tá, Tchau, Vitor, tchau. um abraço.